Olá pessoal, vamos seguindo aqui no nosso curso de radiação. Agora na parte 2 nós vamos falar sobre a radiação cósmica e a profissão do piloto, o voo, né? Você sabia? Pilotos e comissários de bordo recebem maior carga radioativa que o indivíduo que trabalha em uma usina nuclear, por exemplo. É por isso que esse tema radiação ele é obrigatório no curso de ciências aeronáuticas, né? A radiação é um problema que se debate pouco para as pessoas que vivem aqui sobre a superfície do planeta Terra. Agora, quando a pessoa resolve que sua vida será ser piloto, será voar acima das nuvens, voar na altitude, ela vai estar com menor quantidade de barreira e vai receber mais radiação. Então é importante conhecer os efeitos da radiação, especialmente na altitude. A Terra está constantemente submetida à radiação originada em nossa galáxia, em outras galáxias e no Sol. Nossos escudos contra essa radiação são a atmosfera e o campo magnético da Terra. Exposição durante o voar. A tripulação e os passageiros ao voar ficam mais expostos à radiação cósmica. A população que vive em terra firme recebe radiação de fontes naturais. Olha só, gente, quem vive em terra firme recebe 200, 300 mRem por ano de radiação. Tá? Tripulações que fazem 1000 horas de voo por ano vão receber então mais ou menos 500 mRem de radiação. Tá? Então vamos chamar a atenção disso aqui. Ó, tá? A União Europeia, os órgãos de regulação que cuidam da saúde dos aviadores, eles colocam como um limite de radiação que você pode receber por ano para ter saúde de 2.000 mRem por ano. Então vamos rever esses números, gente. Olha, o indivíduo que não é piloto, que vive aqui no planeta Terra, recebe 200, 300 mRem por ano. Um piloto recebe mais ou menos 500 mRem por ano, tá? E o nível de segurança é 2.000 mRem por ano. Então tá tudo ótimo, porque o piloto recebe 500, o limite de segurança é 2.000. Então tá muito tranquilo. O problema, senhores, é o seguinte: algumas vezes a nossa atmosfera ela tá com uma quantidade de radiação muito maior do que o normal. Então, o piloto, em poucas horas, ele pode alcançar esse limite anual de radiação. Quando a gente fala que um piloto recebe por ano 500 mRem, é numa situação normal. Só que existem situações onde a nossa atmosfera está com mais radiação, por exemplo, numa época de uma explosão solar. Não sei se vocês já ouviram falar, o Sol, algumas vezes ele possui algumas explosões que são inclusive visíveis pelos nossos telescópios, e nesses momentos de explosões solares, em pouco tempo a radiação aqui no planeta Terra está muito maior. Pior ainda para quem é piloto e voa acima das nuvens, acima das nossos escudos protetores. A dose de radiação recebida depende de várias coisas para o piloto. Depende da duração do voo, claro, um voo mais longo, mais radiação. Número de voos, quanto mais voa, mais radiação. Latitude, isso aqui é muito importante, tá? Nós podemos estar, por exemplo, próximo aos polos. Nós vamos aprender que perto dos polos, os escudos, o escudo eletromagnético é menor e a gente está mais exposto à radiação nos polos, polo sul, polo norte. E outra coisa é que a nossa atmosfera ela é mais ampla, ela é mais espessa no Equador e ela é mais achatada nos polos. Então também nós temos menos atmosfera para proteger as pessoas nos polos. Altitude, quanto mais alto, pior, mais radiação. Local na aeronave, é interessante aqui pro piloto, hein, gente? A cabine do piloto, as ferragens, o vidro são mais espessos e acabam filtrando mais radiação. O passageiro que está lá dentro do corpo do avião, tá? Eles recebem mais radiação. E atividade solar, é o que eu falei. Se o Sol tiver num período de explosão solar, ele vai emitir mais radiação. Então, o local do avião, esse aqui é um trabalho que foi feito, aqui a fonte está aqui embaixo, e a dose de radiação cósmica na cabine da tripulação anual foi medida em 227 mRem nesse estudo, e na cabine do piloto 219, observe um pouco menos do que os passageiros receberam, por conta de ter uma proteção maior lá, a fuselagem um pouco mais espessa e os vidros também. Latitude, observem aqui os anéis eletromagnéticos da Terra protegendo a Terra da radiação e observem essa zona de fragilidade aqui nos polos. Observem como é que a radiação consegue penetrar aqui com mais facilidade, tá? A magnetosfera protege a Terra das partículas carregadas do vento solar. Ela é comprimida, então, do lado onde o Sol está emitindo a sua radiação e estendida do outro lado. E temos a zona de fragilidade ali perto dos polos. Esse aqui é um estudo que a fonte está aqui embaixo. E nesse voo aqui, ó, em 100 horas de voo,
foi recebido 3 mRem. Nesse outro voo aqui, na mesma altitude, 100 horas de voo também, 63 mRem. O que muda de um voo para o outro? É a latitude, é o lugar que você está no planeta Terra, tá? Se alguém te oferecer um emprego para você ser piloto lá do Polo Norte, você tem que pensar muito bem se vale a pena, porque você sabe que vai receber uma quantidade grande de radiação. Auroras são fenômenos bonitos que a gente vê no céu. As partículas eletricamente carregadas chocam-se com átomos de oxigênio e nitrogênio da atmosfera e vão produzir, então, uma luz bonita que chama aurora. Pode ter várias cores, tá, gente? Durante diversas horas, as auroras podem ser vistas em vários países localizados em alta latitude. Suécia, Finlândia, Noruega, Escócia e nas regiões do norte dos Estados Unidos e Canadá. O fenômeno ocorre geralmente em agosto e abril, e quanto maior a atividade solar, mais intensas são as auroras. Então fica mais bonita a aurora, mas mais perigosas. Se você está de noite, olha para o céu, ele tem que estar preto. Se ele está todo colorido, isso não é bom, isso é radiação. Tá certo? As auroras elas são vistas à noite. De dia, a luz do sol não permite a gente ter essa capacidade. Quando aparecem próximos ao Polo Norte, são chamadas de aurora boreal. E quando está no Polo Sul, é aurora austral. Observem que fotos de aurora, né? Muito bonito. Tem gente que é guia turístico de aurora, mora lá na Finlândia, quando ele já percebe que existem as previsões meteorológicas, né, e sabe que vai ter uma explosão solar, já leva um grupo de turistas para o mais ao norte possível para poder ver esses fenômenos bonitos, né? O turista toma radiação uma vez só naquela viagem, mas o guia turístico que vai lá sempre, esse tem um risco grande de ter câncer, etc., porque ele se expõe muito a esse tipo de radiação, né? Olha que foto bonita, aqui em 2014, ganhou até um prêmio aqui, mostrando uma aurora refletida num lago, muito bonito. Duração do voo, né? Esse aqui é um outro trabalho, mostrando que, em média, nessa companhia aérea aqui chinesa, foi medido 0,238 mRem por hora, isso gerando para a tripulação no ano 219 mRem por ano, tá? Graças a Deus, abaixo dos 2.000 mRem por ano, recomendado aqui por esse órgão internacional. Altitude, observem que interessante, a 35 mil pés, esse trabalho aqui, mediu uma radiação de 0,3 mRem por hora. A 40 mil pés, né, já é 3 vezes maior. Olha que diferença, gente. De 35 mil pés para 40 mil pés, você triplica a quantidade de radiação que você está sendo submetido, né? Graças a Deus que o Concorde, que é um avião que voa muito alto, e acima de 40 mil pés, ele está fora de serviço no momento, né? Então, não existe mais esse voo que é tão perigoso em termos de radiação, porque você toma 3 vezes mais radiação do que a 35 mil pés, por exemplo. E a atividade solar que eu já falei para vocês, a gente consegue observar como é que está a situação do Sol, e algumas vezes tem uma foto igual essa aqui, bonita, aqui à direita, ó, que é de uma explosão solar. Durante uma explosão solar, a radiação recebida aumenta. Se você estivesse num voo supersônico a 40 mil pés, durante a maior explosão solar já registrada, que foi em 1856, você teria recebido 1.000 mRem por hora. Imagina, com 2 horas você vai extrapolar aquele limite de segurança de 2.000 mRem que você pode tomar no ano. Se você está preocupado, pode consultar as condições de radiação antes do seu voo. Então a NASA, ela tem lá o site que você pode entrar, que está escrito o endereço aqui, e você vê, ó, então aqui onde é que está escrito aqui, ó, tempestade solar, nenhuma nos últimos 24 horas, nenhuma agora atualmente, então pode voar. Se tiver tendo explosão solar aqui, né, se der para evitar, é sempre interessante. E o Sol, ele aumenta e diminui de brilho em um ciclo de 11 em 11 anos, quando as manchas solares ocorrem. A última fase de intensa radiação solar tem pico 2012 2013, nós vamos ver um gráfico para vocês entenderem. Devemos estar atentos, pois tempestades solares podem interferir em satélites e até nos equipamentos de bordo de um avião, tá certo? Então, olha só, aqui mais ou menos em 2001, a gente teve um pico da energia solar, tá certo? O Sol estava muito radioativo, depois ele diminui a sua potência, 11 anos depois ele cresce de novo. Então, aqui, ó, 2011, 2012, tivemos outro pico. E aí, agora em 2020, nós estamos numa fase de baixíssima energia do Sol. Então tá ótimo para voar. Pouquíssima radiação. Aproveitem, voem bastante, tá? Daqui uns 5 anos nós vamos estar em outro pico, aí tem que diminuir os voos. A radiação solar então pode chegar à Terra entre 1 a 2 horas depois de uma grande erupção solar e permanece por dias. As consequências são elétricas, curto-circuito, queima de equipamento, etc., ou telecomunicações, afeta equipamento, eletrônica, etc. Olha essa última frase aqui, ó, podem interferir nos computadores de bordo dos aviões.
Aqui é interessante uma outra ferramenta que a NASA disponibiliza, que você consegue medir qual é a radiação que você vai receber ou que você já recebeu em um determinado voo. Então você coloca aqui a data do voo. Por que a data é importante? Porque você tem que saber se está numa época que o Sol está mais energético ou não. A origem e o destino, porque vai depender da latitude, o número de rotas nessa altitude, quanto tempo que você ficou nessa altitude, etc. Eu peguei um voo que eu fiz e coloquei esses dados. Então foi um voo que eu fiz para Miami em 2014, em janeiro. Tá? De Confins para Miami, uma rota só. Eu falei que gastei 15 minutos para chegar nessa rota. Clica aqui em continuar, tem mais dado para colocar. Então aqui você vai ter que colocar qual foi a altitude. Eu coloquei 35 mil pés e minutos nessa altitude foi 420 minutos, que é o tempo de voo daqui para Miami, de Belo Horizonte para Miami. E para descer eu coloquei que eu gastei 30 minutos para descer. Clique em continuar e ele vai medir aqui para você, então, que eu recebi nessa viagem praticamente 2 milirens. Tá vendo? Uma quantidade bastante considerável, tá? Para um voo, né, para Miami, para um voo só. Muito bem, encerrando aqui a nossa conversa, vamos falar sobre o voo à Lua. Tem muita gente que não acredita que o homem foi à Lua, né? Então, tem fotos que o astronauta está iluminado numa região de sombra, era para ele estar preto. Tem fotos que as sombras estão de tamanhos diferentes, estão em inclinações diferentes, em ângulos diferentes, podendo mostrar que isso era um estúdio com várias fontes de luz e não uma foto real na Lua, falando que será que a NASA mentiu para a gente e isso não é verdade? Cadê as estrelas? Fotos onde não tinha estrela, e era de se esperar uma quantidade gigante de estrelas. A bandeira em alguns filmes da NASA ela estava tremulando, mas não tem atmosfera na Lua, né? Então, como isso poderia ter acontecido? Que filme fotográfico consegue resistir a temperaturas tão altas? A previsão é que a temperatura lá, os estudos, né, mostram que a temperatura estava mais ou menos 100 graus Celsius na Lua quando eles estiveram lá, né, e o filme não resistiria. Outra coisa são pegadas. Os filmes que foram mostrados e fotos mostram pegadas que você consegue quase que ver a marca do tênis que o astronauta estava utilizando, da bota dele, do traje dele espacial, né? E a gente sabe, quando a gente vai para a praia, por exemplo, quando a gente pisa na areia molhada, a gente consegue deixar uma marca boa do nosso tênis. Quando a gente pisa na areia fofa, a gente só faz uma depressão na areia, mas não dá para ter esse nível de detalhes. Então, uma marca de calçado como essa daqui fala para a gente que existe umidade na Lua, que a gente sabe que não existe. Então, pode ser mais um indício de farsa. O módulo lunar conseguiu decolar de volta. Observem onde é que caberia tanto combustível, né? Esse módulo lunar ele é extremamente simples para conseguir fazer uma viagem complexa da Lua até o planeta Terra. Tudo bem, tem menos gravidade na Lua, mais fácil de decolar, mas o foguete que foi para a Lua era da altura de um prédio de 35 andares e para voltar era um módulo pequeno desse. Então isso gera desconfiança. Agora, a grande discussão que fala que o homem não foi à Lua é em relação à radiação. Tá? O planeta Terra, então, tem os anéis eletromagnéticos e a radiação do cosmos, do Sol, também, eles tentam chegar à Terra e são barrados pelos anéis eletromagnéticos da Terra. Neste momento, que tem essa barreira dos escudos do planeta Terra, ali existe uma concentração de radiação. A gente chama de anéis de Van Allen. São anéis de altíssima radiação. Então, seria a fraude do século, essa história de que o homem foi à Lua. Será que os Estados Unidos mentiu que foi à Lua e não foi? Eu vou deixar para vocês a indicação de um site, de um vídeo do YouTube, tá? Que fala de várias coisas sobre a possibilidade, talvez, do homem não ter ido à Lua, chamada como a farsa do século, tá? É esse link que está aí abaixo. E assistam e depois tirem suas próprias conclusões, tudo bem? Esse daqui é interessante, é a face do Neil Armstrong, né? A carinha dele de tristeza. Observe, ele acabou de chegar da Lua e está dando a entrevista, foi a única entrevista que ele deu. Tá? Observe como é que ele está com uma cara que não está condizendo com alguém que acabou de virar um herói mundial. Alguém que acabou de voltar para a Lua, era para ele estar pulando, eufórico, e rindo e alegre. E essa cara realmente é uma coisa que realmente faz a gente talvez suspeitar de que ele está ali morrendo de medo, falando mentiras. Isso não está sendo confortável para ele, né? Ele com medo até de ser desmascarado aí e fazendo uma mentira desse tamanho a nível mundial, e realmente parece que está incomodando ele, né? Muito bem, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.